Olá, minha turminha de radiologia! Estamos juntos e misturados novamente. E dessa vez vamos iniciar mais uma disciplina que é Prevenção e Segurança no Trabalho. Uma disciplina muito interessante, onde aqui vocês vão aprender um pouquinho sobre a introdução, a prevenção à segurança no trabalho. Vão aprender também um pouquinho, sobre as normas regulamentadoras. O que são isso, professor? São normas que vão orientar, nos orientar a propor medidas, diretrizes, que vão orientar o trabalhador na execução de suas atividades, com uma só finalidade: garantir a prevenção da saúde do trabalhador. Tá? A metodologia, não haverá provas online, tá bom? Para a alegria de vocês, é claro. Mas, para a obtenção das notas, eu optei por avaliar vocês através de resumos. Então, ao final de todas as aulas que eu estarei repassando para vocês, eu gostaria que vocês me entregassem um resumo no modelo que eu já repassei para vocês lá em metodologia científica, tá? Então, é um trabalho pesquisado e é um modo que eu vejo para garantir aí, para o nosso conhecimento, facilitar também o entendimento de vocês e que também estimular vocês a começar a pesquisar mais e procurar mais manuais, pesquisas em internet, livros, sobre os conteúdos que são de suma importância para a vida acadêmica de vocês, tá bom? Então, essa será a forma de avaliação de vocês para a obtenção final da última nota da disciplina de Prevenção e Segurança no Trabalho. E vocês que estão ligados aí, dando continuidade ao conhecimento online, não desanime, pessoal. Tá? Logo, logo estaremos com as nossas aulas presenciais. O professor João Rodrigues de vocês já está planejando várias aulas práticas para o retorno, no retorno das nossas aulas presenciais, bem como algumas visitas nos setores de raio-x, para que vocês possam conhecer e aprender e garantir mais conhecimento no campo, tá bom? Então não desanima. Então vamos lá para a nossa primeira aula de Prevenção e Segurança no Trabalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução e depois nós vamos falar um pouquinho também sobre a evolução de algumas leis que garantem aí a proteção à saúde do trabalhador, tá bom? Então olha só, como surgiu aí a disciplina de Prevenção e Segurança no Trabalho, professor? Então, nós já sabemos que o trabalho ele sempre fez parte, na vida dos seres humanos, desde aquela época, há mais de 400 mil anos atrás, onde não existia fábricas, indústrias, materiais, Então, naquele tempo, nós vamos ver aqui que o trabalho sempre existiu, de alguma forma, com a caça, com a pesca, em busca de sobrevivência e das suas necessidades. E a evolução de propor medidas, de se propor uma metodologia, de pesquisa e propor diretrizes que garantam aí a proteção à saúde do trabalhador, vem desde a antiguidade, onde se percebeu que, com o passar dos dias e dos anos, com aquelas atividades que são exercidas pelos trabalhadores, elas começavam a ocasionar danos, prejuízos à sua integridade física, psicológica, e haveria uma necessidade de se propor alguma medida que buscasse ali reduzir esses danos decorrentes das nossas atividades. Nos dias de hoje, num estudo ainda em 2010, mas ainda hoje há um índice muito grande de trabalhadores acometidos. Olha só, no Brasil, todos os anos, diversos trabalhadores eles são acometidos por acidentes no trabalho, sofrem alguma incapacitação permanente no trabalho. Algumas parcial, temporária, outras parcial e permanente no trabalho. Um estudo apontado ainda em 2010, e para cá na literatura tem dito isso, tem mostrado na verdade isso, que mais de 700 mil trabalhadores eles sofrem acidentes por ano. Cerca de 14 mil trabalhadores eles sofrem aí
alguma incapacitação. Espera aí, professor, mas o que é incapacitação? É quando o indivíduo ele perde, ele tem uma disfunção, ele perde algum movimento, que esse movimento pode ser parcial, pode ser temporário, por um limite de tempo, ou pode ser permanente, Devido à atividade laboral dele, ele perde a função aí na coordenação, pode ser na movimentação dos membros, braço, antebraço, das mãos, dedos, enfim, devido aí à sua atividade laboral. E ainda acontece mais de 2.000 óbitos por ano decorrente das atividades, relacionadas ao trabalho, devido a acidentes. Então é um índice muito grande, muito alto. Mas será por que isso tudo acontece? Então há vários estudos na literatura apontando que muitos são decorrentes a uma falta de condições seguras para os profissionais, outros são por atos inseguros que são realizados por nós profissionais, por nós trabalhadores. Voltando aqui para a área da saúde, técnica em radiologia, nós aprendemos na disciplina de biossegurança, vocês ainda vão ver isso, aqui também na disciplina de prevenção, que o correto seria você prestar assistência a um paciente lá no teu setor radiológico com os equipamentos de proteção individual. E nós percebemos hoje muito que isso não é empregado, Os profissionais eles não realizam essa prática. Pode ser devido a uma negligência desses profissionais, e até mesmo imprudência deles. Ou pode ser devido às condições que são oferecidas no teu ambiente de trabalho, A gente vai ver isso aí mais na frente. Então vamos lá. Nesse processo histórico, ele segue algumas fases. Na primeira fase nós temos produção de subsistência, a segunda, produção artesanal, terceira fase, produção industrial, produção em série, automoção e tecnologia e serviços de terceirização. Constitui aí a sexta fase. Na primeira fase, como mostra aqui na imagem, há muitos e muitos anos atrás mesmo, o trabalho era feito para prover as necessidades de subsistência do homem. Esse trabalho era a partir da caça e da pesca, Era uma busca por sobrevivência. E aí nós temos aqui na segunda fase a produção artesanal. Com o passar do tempo, o homem ele foi aprendendo a plantar, a colher, a cultivar. Então, segue a segunda fase, o trabalho manual de produção agrícola. Depois, na terceira fase, nós temos aí com a Revolução Industrial, a chegada das indústrias, surgimento de máquinas, e aí com o trabalho manual começou a surgir, a partir daí, muitas lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares também. Tem um filme bem interessante que ele compara, depois eu vou deixar para vocês o link para vocês assistirem, comparar também com os dias de hoje, que se chama Tempos Modernos, onde ele compara ali o trabalho, a atividade pelos trabalhadores antigamente com os dias atuais. Então será um filme onde vocês vão assistir para relacionar aí esse tipo de trabalho que era exercido anteriormente na antiguidade com os tempos de hoje. Na quarta fase, nós já temos aí uma produção em série, já com a chegada de Henry Ford, o inventor do automóvel, aquele que tem uma famosa frase que diz que os obstáculos horríveis da nossa vida são aquelas coisas que só você vê. Então aí, com essa produção, houve mais ainda lesões por esforço repetitivo, produção de carros, de peças, trabalho com equipamentos, instrumentos, no qual tinha que exercer movimentos repetitivos demais. Logo depois, na quinta fase,
nós já temos aí tempos modernos, né? Automoção e tecnologia, produção automatizada. Mesmo assim, pessoal, mesmo com essa tecnologia que foram surgindo já na quinta fase e ainda nos dias atuais de hoje, nós já vemos ainda muita tecnologia, houve sim uma redução, né, de acidentes no trabalho. Mas ainda há um número muito grande e crescente de profissionais, né, com danos decorrentes a acidentes ainda no trabalho. E aí, por fim, a sexta fase, que aí já há contratação de mais trabalhadores, né? E aí com a modernidade também já diminui aí também as responsabilidades diretas, né, de outros trabalhadores. O trabalhador que exercia mais de 3, 4 funções, hoje só exerce 1 ou 2, né? Isso fica por conta das máquinas ou então de outros trabalhadores, né? Então já existem esses equipamentos que reduzem aí o tempo, né, ou até mesmo o movimento para uma determinada atividade daqueles trabalhadores, diminuindo aí também mais o risco de lesão, né, risco de prejuízo à integridade física desses trabalhadores. Aí nós temos aqui o que nós chamamos de evolução de leis de proteção ao trabalhador, né? Nós temos em 1944 o surgimento da CIP, e anteriormente a ele nós temos a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que dispõe, né, ali no período de 1977, tem a criação da CLT, e em 1978, um ano depois, ela cria a portaria, né, que dispõe as NRs, ou também chamadas de normas regulamentadoras. Essas normas elas vão propor diretrizes, né, ou seja, medidas que garante aí, que tem como por finalidade a prevenção e a diminuição de riscos à saúde do trabalhador em seu exercício do trabalho. E aqui nós vamos falar um pouquinho mais na frente, conteúdo das próximas aulas, vamos falar sobre a CIPA, né? Foi desenvolvida através de um decreto no ano de 1944. A CIPA é uma comissão organizada pelos empregados e empregadores, né? E essa comissão ela tem como principal finalidade aí propor condições favoráveis no ambiente do trabalho à saúde do trabalhador, né? Propor medidas de prevenção e segurança à saúde do trabalhador, tá bom? Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa comissão que é chamada de CIPA, tá bom? Então vamos lá, segurança do trabalho e as noções de risco. O que é segurança no trabalho? Então a segurança do trabalho nada mais é do que medidas básicas que são propostas, que elas têm caráter técnicos, pode ter caráter administrativo, médicas e sobretudo educacional e comportamental, que é, na minha visão, que eu acho que está precisando mais hoje em dia, né? Segurança são ações, né, também chamadas de medidas adotadas em um processo de trabalho com a principal finalidade de prevenção, prevenir acidentes e aquelas doenças que estão diretamente relacionadas com o trabalho. Doenças essas que estão relacionadas com a atividade profissional, né, no ambiente de trabalho, ou até mesmo a sua exposição dentro do ambiente de trabalho. Nós temos duas formas: aquela doença profissional ocasionado pela exposição contínua do profissional no ambiente de trabalho, e nós temos aí a doença do trabalho, aquela que é ocasionado decorrente do exercício, as condições desfavoráveis no ambiente de trabalho. Aí nós temos aqui o que estuda a segurança do trabalho. Então, comunicação e treinamento. Essa comunicação, esse treinamento pode ser a parte da comissão da CIPA. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela, né? Essa comunicação de acidente, nós vamos ver que nós temos o que a gente chama de CAT, né? Onde nós cadastramos os nossos empregados, os trabalhadores, e quando ocorre um acidente, ele é comunicado, né? Ele passa aí para o CERT, né? Para que ele possa ter as medidas de cuidados à sua assistência à saúde.
Estuda-se também o ambiente e as doenças que estão relacionadas com o trabalho. Vamos estudar um pouquinho mais sobre ela, como as LERDOT. Já até falei em sala um pouquinho sobre essas doenças para vocês, né? São lesões por esforço repetitivos, e a DORT, que são doenças osteomusculares. Higiene do trabalho, metodologia de pesquisa e também algumas legislação que rege aí para a prevenção e segurança do trabalhador. Considera-se acidente de trabalho as seguintes entidades mórbidas: aquelas referentes à doença profissional e à doença do trabalho. Como eu falei anteriormente, doença profissional é aquela adquirida devido à exposição contínua do trabalhador no ambiente de trabalho, né? Na área do técnico em radiologia, essa exposição contínua, por exemplo, às radiações ionizantes, quando eles não realizam a utilização dos equipamentos de proteção individual, né, que nós temos individual e coletiva, disposta na NR 06, né, nas normas regulamentadoras. Essa exposição contínua à radiação pode trazer doenças, né, ao profissional, né, pode trazer risco à saúde do trabalhador, como, por exemplo, risco de doenças crônicas, como câncer. E a doença do trabalho é aquelas relacionadas com as condições de trabalho, quando a empresa ela não oferece condições adequadas para o profissional trabalhar. Um exemplo para a área da radiologia pode ser decorrente a ruídos de máquinas, de instrumentos. Esses ruídos eles começam a ocasionar aí prejuízo ao nosso aparelho auditivo, levando a uma perda parcial ou muitas vezes até total da nossa audição. Tá? Então essas são características das doenças relacionadas do trabalho. Tá bom? Então passando aqui, nós temos aquelas doenças que não são consideradas como doença do trabalho, tá? Como por exemplo, doenças degenerativas. São aquelas doenças hematológicas, aquelas doenças do sangue, né? Aquelas doenças que já faz parte da fisiologia do nosso corpo, como por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis, como no caso a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, né? São considerados doenças que não faz parte desse grupo, né, de doenças do trabalho. Tá bom? Então já são doenças que já faz parte da nossa fisiologia. Nós também temos aquelas doenças que são inerentes a diversos grupos etários, né? No caso, quando eu falo de grupos etários, eu estou me referindo àquelas doenças que estão relacionadas com a idade, né? Com o passar da idade, como ocorre a doença do Alzheimer, né? Doenças do sistema nervoso central, tá? E também aquelas doenças que não produzem incapacidade laborativa, como também as doenças endêmicas, que são aquelas doenças específicas daquela região. Aí nós temos os casos da febre amarela, da malária, né, que são doenças endêmicas ali do lado do estado da Amazônia, do Pará, encontra-se muito, e é uma doença que já é específica daquela região. Perfeito até aí? E aqui nós temos um conceitozinho básico do que é acidente de trabalho, que se refere a qualquer ocorrência não programada, inesperada ou não, que interfere ou então até mesmo pode interromper a realização de uma determinada atividade. Nós também temos aqui uma diferença entre acidente e incidente. O acidente é o fato, né? É uma condição inesperada que ocorre, podendo causar prejuízo, dano à integridade física do trabalhador. E o incidente nada mais é do que um ato que pode ocorrer, né? É um ato que foi inesperado, tá? Aí, passando aqui, nós temos a divisão do acidente de trabalho. Nós temos 3 formas, né, dividido em 3 grupos. Aquele acidente atípico que ocorre no local, né? Esse acidente atípico está mais decorrente com os profissionais que exageram, né? Levam produtos mais do que o corpo suporta,
estão relacionados a quedas, estão muito relacionados com os nossos atos de agir por impulso ou mesmo sem permissão, né? Então, nós também temos os acidentes de trajeto, é aquele tipo de acidente que ocorre, né, no seu percurso realizado para o trabalho, de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. E nós temos aí as doenças ocupacionais, né, aquelas doenças relacionadas realmente ao trabalho, decorrentes de ruídos, né, que são doenças relacionadas por agentes físicos, né, levando aí o prejuízo no aparelho auditivo. Nós também temos as doenças relacionadas por fatores mecânicos, digitação, né, lesão por esforço repetitivo demais, né? Então, são tipos de doenças ocupacionais, ou então chamadas de doença do trabalho, tá bom? E aqui nós encerramos essa nossa primeira parte da nossa aula da disciplina de prevenção e segurança no trabalho. Na próxima aula, nós já vamos abordar aí um pouquinho sobre algumas definições básicas e alguns tipos de riscos ambientais que são dispostos nas normas regulamentadoras. Até mais, galerinha! Não esqueçam que desde já, lembro a vocês que devem já realizar um resumo desta aula, tá? E assistir o vídeo que eu já estarei disponibilizando para vocês, tempos modernos, para comparar aí como era o trabalho de antigamente com os dias atuais. Beijão a todos e até a próxima aula.